Olá, paz do Senhor, Deus te abençoe rica e poderosamente. Quero aqui compartilhar uma mensagem, falando sobre identidade. E para a gente saber, a identidade de alguém, é necessário começar do início, né? A origem. Qual a origem? A identificação dessa pessoa, desse ser, ou seja lá o que for. É necessário saber a origem. Como, como tudo começou, quando você vai para conhecer no profundo mesmo, é preciso saber, né? Vou baixar aqui o som. Pronto, ficou melhor. É, então, quando se fala da nossa real identidade, a nossa identidade em Cristo, existe um início, um princípio de tudo, né? E em Efésios diz, Efésios capítulo 1, versículo 5, deixa eu abrir aqui. Aqui, pronto, achei. Efésios 1, 5 diz o seguinte, 5 não, Efésios capítulo 1, versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Aleluia, glória a Deus. Em outras traduções diz que nós nascemos no amor dele antes mesmo da fundação do mundo. E antes dele fundar o mundo, como isso deixa muito claro, como assim, né? Eu nasci no amor de Deus antes da fundação do mundo. Isso quer dizer para mim, para você, traduzindo, é como se Deus falasse assim para gente: você, antes de tudo, nasceu no meu coração, nos meus sentimentos. Você é um projeto meu. Basicamente é isso que ele está falando. É como que ele virasse para você e falasse isso. Como que ele virasse para mim e falasse isso. Filho, filha, você nasceu no meu amor. Você é um projeto meu. Eu planejei você e eu arquitetei você. E é sobre isso, né? Então, aqui partindo para Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Aqui. Olha como que é uma verdade isso, né? A Bíblia mesmo, ela se justifica. A Bíblia mesmo, o Senhor, é boca de Deus para a nossa vida, né? E fala o seguinte: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então, olha que coisa linda. Esse antes que te formasse no ventre é Deus falando, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe. Se antes que ele nos formasse no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia, isso quer dizer que se ele nos conhecia, e complementando com aquela outra mensagem, ele está falando muito claramente. Ele conhecia porque foi ele mesmo que projetou, foi ele mesmo que planejou cada dia de vida. A palavra diz que ele tem contado os nossos dias, como também diz e deixa muito claro para a gente que ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele fala lá em Mateus que ele tem contado os fios de cabelo da nossa cabeça. Ei, não é que ele sabe quanto, não, ele tem contado. Se você lava o teu cabelo, você penteia o teu cabelo e sai um tanto de cabelo na escova, na mão, no banho, ele sabe quantos que caiu e quantos que ainda tem ao longo da tua vida, cada dia. Olha isso. Ele sabe tudo. Foi feita uma pesquisa um tempo atrás aí,
E tem um vídeo gravado falando sobre isso, que existe uma sequência numérica a qual, sim, em cada parte do nosso corpo, nosso cabelo, unha, pele, carne, sangue, e em tudo, em cada tecido do nosso corpo, cada músculo e tudo, que existe uma sequência numérica de 4 números, ou de 6 números, de 6 números. E eles ficaram intrigados para saber o que significa isso, né? E foram pesquisa daqui, pesquisa dali, pesquisaram finalmente lá nos primeiros idiomas do mundo, né? E tudo, e descobriram que, resumindo, né? Traduzido, significa aquele que trouxe a existência. Gente, quem é que trouxe a existência? Deus trouxe tudo à existência. Como toda obra de arte tem a assinatura do seu artista, nós temos a assinatura do nosso Deus no nosso DNA, em cada parte do nosso corpo. Somos projetos dele antes de tudo. E ele é que nos trouxe à Terra, e é ele que é o dono da vida, ele é o dono da saúde, ele é o dono de tudo. Nós somos como barro na mão do oleiro, que ele forma o vaso, molda da forma que ele quer. Então nós somos obra-prima de Deus. E voltando aqui a palavra, diz o seguinte: antes que ele nos formasse no ventre de nossa mãe, ele já havia nos santificado, ele já santificou e deu por profeta. O que ele está falando aqui no caso do Jeremias, ele foi chamado para ser profeta. Ele está dizendo que dentro do ventre, ele entreteceu com as próprias mãos dele, ele colocou em Jeremias, ele colocou em mim, ele colocou em você o que já era necessário para viver o propósito. Antes de tudo, ele elaborou um propósito, depois ele pensou em uma pessoa para viver esse propósito, e nesse momento é que você nasceu no amor do Senhor, né? E então, olha como que essa palavra também ela é complementada aqui em Salmo 139. Oh, aleluia, meu Deus. Salmo 139, ele diz o seguinte, Salmo 139, versículo 13, possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Olha só, né? Como tem tudo a ver com aquela mensagem, né? Do Jeremias 1:5. E ele fala o seguinte: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Então ele está falando: você foi feito de uma forma maravilhosa, misteriosa, terrível, terrível, que ele quer dizer assim, incrível, incrível, e na linguagem dos jovens, né, assim, sinistro, tremendo, maravilhoso, enfim. Então ele fala assim, rins em hebraico quer dizer o profundo da personalidade. Se ele fala aqui que já conhecia e no ventre santificou, esse santificou quer dizer que ele entreteceu, ele colocou na personalidade, no profundo da sua personalidade, tudo que era necessário. Esse santifiquei, quer dizer, eu já preparei você dentro do ventre para viver um propósito. Eu formei o profundo do seu ser com as minhas próprias mãos dentro do ventre da tua mãe. Meu Deus, isso é lindo demais, né? E eu quero compartilhar aqui agora uma experiência, algo assim pessoal, sobrenatural, sobre a minha vida, que existe um testemunho, né, de antes de eu nascer. E falando aqui sobre identidade, eu quero compartilhar um pouco da revelação da minha identidade em Cristo. Que
antes mesmo da minha mãe conhecer o meu pai, quando ela era ainda virgem, uma moça em casa, né? A minha avó, serva do Senhor, e ela conta que nesse período, né, o Senhor deu a ela um sonho de revelação, né? Ela tem um dom de revelação por sonho. Deus fala com ela através dos sonhos. Quem conhece a palavra de Deus sabe que isso existe, que é real, né? Quem conhece a palavra de Deus sabe que Deus tem várias formas de se comunicar com a gente, né? E tem as pessoas que têm o dom de revelação por sonho, mas às vezes não tem o dom da interpretação, mas aí recorre a outras pessoas, ou por meio de oração o Senhor revela. Enfim, ela tem esses dois dons, o de revelação por sonho e interpretação do sonho, né? E às vezes até mesmo a pessoa que tem o dom de revelação por sonho, de interpretação, recorre a outras pessoas que sabem que, né, a Bíblia diz os santos se comunicam, né? Então o Senhor confirma. Enfim, voltando aqui ao foco do assunto, ela sonhou com uma menina, né, na época que a minha mãe ainda era virgem, que ela viu uma criança com um vestidinho de lese, branquinho, andando pelo quintal, brincando com as plantinhas e tudo mais. E ali Deus falou com ela no sonho, né? Cuida, mas não é sua. E ali ela ficou assim meio intrigada, né? Que menina é essa? Que menina é essa? E falando com Deus, perguntando ao Senhor. E ela foi ali ansiosa, querendo saber, comunicou com uma amiga dela, serva do Senhor também, e falou: olha, você vai ter outro filho e tudo mais. E ela, não, eu tenho certeza que não vou ter outro filho, porque Deus falou, cuida, mas não é sua, e não é de mim. E aí, o Espírito Santo depois foi e falou diretamente com ela: a sua filha vai te dar uma neta, cuida, mas não é sua, né? E ali foi isso, né? O Senhor me revelou para ela em sonho, antes mesmo de eu nascer, antes mesmo da minha mãe conhecer o meu pai. Então ela entendeu que era para ela cuidar, mas que essa criança, essa menina, era do Senhor. Tipo, cuida, mas ela é minha, ela não é sua, né? Então, assim, e por um propósito. Existia já um propósito. Isso prova que o que está aqui na palavra é real. É real. Antes de tudo, nós somos projetos de Deus. Eu sou um projeto de Deus, nascida no amor dele, no coração dele, assim como você também. E eu creio assim que foi necessário essa revelação para que o Senhor, o Espírito Santo, viesse testificar no meu coração, dentro de mim, para que não houvesse nenhuma sombra de dúvida do que está na palavra dele, que é real, né? Então isso serviu para que me desse legalidade, para que eu viesse aqui hoje e pudesse compartilhar com você, tendo convicção de que não há sombra de dúvida de que isso é verdade. Sabe, você quando conhece a palavra, de ouvir falar é uma coisa, mas quando você conhece por experiência própria, você tem sabe, uma vivência daquilo é outra coisa. Deus te dá legalidade em cima disso, para que você venha testificar, compartilhar dessa palavra. E o Espírito Santo, ele confirma em cada coração que está quebrantado e aberto para ouvir, para receber, né? E sedento da palavra dele. Então é isso, né? E eu vou estar encerrando aqui e abro novamente mais outra live aqui, outro vídeo.